Boa tarde, irmãos e irmãs. Ainda não é boa tarde. Bom dia, irmãos e irmãs. É porque eu já fiz almoço, já almocei, então estou dando boa tarde. Boa tarde para todos vocês. Que a paz do Senhor e o amor de Maria estejam presentes na vida de cada um de vocês. Bom almoço para todos vocês. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ora por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vou para o livrinho das 100 perguntas e respostas sobre a Bíblia. Agora eu vou perguntar uma pergunta assim. Pedi e recebereis. É assim que acontece sempre? Vamos ver, está em Mateus 7,7. Essa pergunta se baseia nas promessas de Jesus falando da oração de súplica. Pedi e vos será dado, buscais e achareis, bateis e vos será aberto. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca acha, e ao que bate se lhe abrirá. Mateus 7,7. Essas idênticas encontramos no texto paralelo, Lucas 11,9. O que quer dizer daquelas orações, novenas, etc., que interpretam literalmente essas palavras, propondo aos fiéis orações fortes, poderosas, infalíveis, para conseguir algo impossível? Estando as obras do nosso fundador Santo Afonso, Padre Paulo Sérgio Carrara, responde que, sendo Afonso fiel à Santa Escritura, não afirma que recebemos qualquer coisa que pedimos a Deus. Se fosse assim, Deus ficaria à mercê dos nossos caprichos e interesses egoístas. Teria que cumprir a agenda de nossos desejos, submetendo-se a nós. Então, o que devemos pedir a Deus com a segurança de que recebemos? Nosso santo responde: a salvação. É ela que temos que pedir a Deus, que Ele nos dê a nossa salvação. Através da sabedoria, eu quero a sabedoria, eu quero a inteligência. Provavelmente, quem tem sabedoria, inteligência, temor de Deus, paciência, fortaleza, terá com certeza também a salvação. A oração que Deus sempre tende é aquela na qual pedimos as graças necessárias para a nossa salvação, porque se trata do maior bem da vida, admitindo-se a comunhão com Ele. Nisso consiste o maior bem ao que devemos aspirar, a comunhão com Deus. Ela é o maior fruto da oração. Santo Afonso nos ensina a ser ingênuos e infantis na relação com Deus, como é o caso daqueles que exigem de Deus a satisfação de todos e os desejos para que creem. Não, Afonso não quer adultos e nos encoraja a orar buscando as graças necessárias à nossa salvação. Assim ele entende o texto de Lucas 11, versículo 9. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos serás aberto. Se perseverarmos na oração, Deus acabará nos introduzindo no seu ministério, no qual seremos salvos. A promessa divina de atender essas orações não serve para as graças temporais, mas somente para as espirituais, necessárias ou úteis para a salvação da pessoa. E se formamos pecadores, receberemos o que pedimos. Se formos pecadores, receberemos o que pedimos na oração? A pergunta tem sentido, porque lemos em João 9,31 que Deus não ouve, não atende, não escuta os pecadores. Isso diz um cego de nascença que foi curado por Jesus, afirmando diante dos fariseus que o milagre não teria acontecido se seu autor fosse um pecador. Mas ele falou assim quando ainda não estava iluminado pela graça. Explica São Tomás de Aquino. Aliás, o próprio Evangelho já dá a resposta na história
do publicano que rezou: Senhor, tem piedade de mim, pecador. E voltou para casa justificado. Está em Lucas 18, 36 versículos. Conforme ensina Santo Afonso, se o pecador buscasse a ajuda de Deus para convencer o seu pecado, não seria atendido. Claro, a gente busca ajuda, pede ajuda a Deus para limparmos do pecado, não para a gente continuar pecando. Por exemplo, se alguém pede a Deus ajuda para se vingar do inimigo, essa oração jamais será atendida, porque contradiz a salvação de que Deus quer conceder a todos. Deus não quer o mal, nem em nenhuma hipótese, pois quando o pecador é atendido, quando quem pode recebe. A força da oração não se encontra no mérito de quem ora. Por isso, Santo Afonso aconselha os pecadores a não desanimarem. A força da oração está unicamente na misericórdia de Deus, que por sua bondade prometeu atender aquele que ora. Não é necessário ser amigo de Deus para orar. A oração nos torna seus amigos. É através da oração que a gente consegue ser amigo de Deus. Agora vamos imaginar a seguinte situação. Uma família inteira rezou pela saúde de um dos seus membros e aconteceu que ele veio a falecer. As orações foram inúteis? Não valeram de nada? Deus simplesmente as ignorou? Longe de nós pensar dessa maneira, pois Deus é nosso Pai, principalmente nas horas difíceis. Temos que acreditar que na sua bondade Deus concedeu à família outras graças, como aceitar com serenidade a separação, crescer na fé e na confiança, maior união entre as pessoas, etc. Lembre-se do provérbio: Deus não se deixa vencer em generosidade. Lógico, não é tudo que a gente pede para Deus que a gente consegue. É por isso que a gente fala: eu peço, Senhor, mas seja feita a tua vontade. É a vontade de Deus que prevalece, não é a nossa. Se Ele tiver que me tirar, Ele vai tirar. Pode orar, pode estar marcado. Deus é o dono da vida, Ele é o dono de tudo. Ele me deu a vida, Ele pode tirar o que Ele quiser. Explique melhor a frase: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Quando Jesus o chamou, aquele rapaz estava decidido a aceitar, mas tinha uma dificuldade que o impedia de partir imediatamente com ele. Precisava sepultar seu pai. Essas palavras se entendem melhor no sentido amplo de uma assistência que ele devia dar ao pai na velhice, na doença, até que chegasse a sua hora e ele pudesse cumprir os seus últimos deveres de filho. Não é o que o pai já estivesse morto, é a hora do enterro, e a hora do enterro se aproxima, pois nesse caso o rapaz não estaria perto de Jesus, e sim ao lado do pai. Tanto mais porque o costume da Palestina era sepultar poucas horas depois da morte. Jesus não iria exigir dele o sacrifício de ausentar-se nessa hora extrema, porque o rapaz está pedindo um prazo indeterminado para poder seguir Jesus. Cuidar dos familiares mais velhos era algo mais sagrado na cultura judaica. Assim, esse rapaz não estava pedindo nada demais a Jesus, mas o apelo do segue-me exige ação rápida, decisão imediata, mais importante e urgente que aquelas obrigações filiais. Assim, Jesus passa e vai adiante sem insistir, pois queria que seu chamado fosse atendido imediatamente. Contava com pessoas generosas e desprendidas que o amassem mais que os seus. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Somente Deus pode pedir, em relação à família, aquilo que pede Jesus, sem violar o quarto mandamento. É bem intransigente a resposta de Jesus: segue-me e deixe que os mortos enterrem seus mortos. Uma palavra terrível, cujo segredo Deus não explica. Os rabinos chamavam de mortos os ímpios e de vivos os justos. Mas aqui Jesus parece dizer que vivo é aquele que é chamado à vida da graça, do apostolado, e morto aqueles que permanecem no mundo e se ocupam dos negócios seculares. Deixa esses cumprir o cumprimento de dever, de dar sepultura. Segue-me. Aqui aparece em toda a sua clareza as exigências de uma vocação divina. Feliz aquele que é exemplo dos apóstolos
deixa tudo e vai. É de admirar o heroísmo de um soldado que, em perigo extremo do seu país, assume em seu lugar no campo de batalha e deixa os outros da retaguarda aos cuidados com a família. Porque bastaria uma decisão menor quando se trata do reino de Deus. Porque bastaria uma decisão menor quando se trata do reino de Deus? Em certos momentos da vida, o maior serviço de Deus pode nos prestar é convidar a fazer um ato de heroísmo que nos leva acima do nosso nível ordinário. Onde está na Bíblia? Faze tua parte que eu te ajudarei. Existem provérbios populares que associam o trabalho humano à bênção de Deus. Por exemplo, quem ajuda cedo madruga, fé em Deus e pé na tábua. Alguns têm ocupado na Bíblia as expressões, mas nelas não se encontram lá literalmente. É interessante notar, porém, que há provérbios na boca do povo que estão quase iguais na Bíblia. Por exemplo, imita a formiga, viverás sem fadiga. Quem dá aos pobres empresta a Deus. Aliás, esse livro bíblico traz muita sabedoria condensada em ditado que nos ensina a viver. Uma certeza que nós temos é que Deus nunca fará em nosso lugar aquilo que podemos e devemos fazer. Não recorremos a Deus ou aos santos para entregar a eles nossas responsabilidades e cruzar os braços. Alguns citam, para confirmar isso, o fato da ressurreição de Lázaro, que quando ordenou que retirassem a pedra do túmulo, assim como ele tinha poder para ressuscitar Lázaro, o podia fazer com uma só palavra, ordenar que a pedra se movesse, mas ele quis a colaboração de quem estava lá, não fez sozinho o milagre. Existe na Bíblia muitas expressões que falam dessa colaboração de Deus com a nossa atividade humana. Por exemplo, prepara o cavalo para o combate, porém quem dá a vitória é o Senhor. Prepara o cavalo para o combate, porém quem dá a vitória é o Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Pede e recebeis, procurais e achareis, batei e abrir-se-á-vos-á. A sabedoria é facilmente encontrada pelos que buscam. Por quem ela madruga, não se cansa, pois a encontra sentada à sua porta. Essa última frase parece a expressão bíblica do provérbio: Deus ajuda quem cedo madruga. Uma expressão muito bonita dessa união das atividades humanas e divinas está em Coríntios 1:3, versículo 6, quando Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem fez crescer. E novamente falando do seu apostolado, ele diz na mesma carta: trabalhei mais do que todos, mas não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Oh, glória a Deus, é verdade. Deus ajuda quem cedo madruga. Parece a frase, mas não é, porque está escrito: a sabedoria é facilmente encontrada pelos que buscam. Quem por ela madruga não se cansa. Quem busca a sabedoria não vai se cansar, pois vai encontrar ela sentada na sua porta. Vai encontrar a sabedoria, com certeza. Trabalhei mais que todos, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Palavra do Senhor, meus irmãos. Vou dar uma paradinha para uma água, descansar um pouquinho, pedir a Deus inteligência. Só Ele pode dar sabedoria, fortaleza e a salvação. Não se esqueçam, meu irmão, a salvação só vem de Deus. Amém?